Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha da sua casa, do seu lar, aqui no canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. É muito bom ter vocês conosco, né? Que Jesus possa envolver a cada um. Vocês sabem que às vezes imprevistos acontecem, não é mesmo? E justamente nós tivemos problemas técnicos na gravação da reunião presencial do nosso companheiro Renato, que foi realizada na semana passada. Então hoje nós vamos estar exibindo uma outra reflexão que ele fez muito bem para todos nós. Então hoje vocês vão estar ouvindo o nosso companheiro falar do tema do Evangelho, onde diz: se alguém bater na face direita, ofereça outra. Com certeza também vai ser bastante produtivo. Pedimos que nos desculpem, mas às vezes acontece. Algumas orientações. Aí embaixo, na descrição do vídeo, não esqueçam, temos todas as orientações. Temos o jornalzinho O Ceareiro de Miguel, onde, se você quiser alguma explicação sobre nossos cursos, sobre atendimento fraterno, sobre tudo que acontece na nossa casa, inclusive a evangelização infantil, acessa aí embaixo, tá bom? Com certeza você terá as nossas melhores orientações. Que Jesus envolva a cada um de vocês com muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós temos aqui o nosso companheiro Pietro, que fará a página de abertura hoje, e depois nós vamos ouvir a explanação do nosso companheiro Renato. Que os nossos corações possam estar bem abertos nesse momento. Após a página, é a nossa prece, tá? É com você. Do livro Calma, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, Fala em Paz. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de força. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira de irritação, estás doente, e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Do Espírito Emmanuel. Obrigada, Pedro. Uma página bonita, né? Fala em paz. Então, nesse momento, vamos então manter os nossos corações bem unidos e os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, e a toda essa falange trabalhadora da nossa casa espírita, nosso Centro Espírita Miguel. A Miguel, a Catuíte, Irmãs Margaridas e tantos outros companheiros que vibram sempre por nós. Primeiro, para agradecer. Gratidão, amigos queridos, por essa oportunidade de nos encontrarmos em mais uma sexta-feira. Gratidão por nossos companheiros que nos acompanham de suas casas, aqui pelo canal do YouTube, que estão nos assistindo agora, que eles também possam se sentir envolvidos nessa luz que é emanada a cada um de nós. Mas também nós
Pedimos que nos envolva, que nos ampare, que possa intuir, iluminar os pensamentos do nosso companheiro Renato, que vai nos trazer as reflexões dessa noite com um tema também muito reflexivo, que são sempre necessário ouvirmos, porque nos auxiliam na nossa caminhada. Maria, mãezinha querida, nesse momento nos colocamos como pequeninos à tua frente e te pedimos, olhe por cada um de nós, fique conosco, envolva-nos na tua paz. E a toda a espiritualidade amiga, nós pedimos então a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos às reflexões da nossa casa à luz do Espiritismo. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na nossa reunião de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender os textos que aqui serão comentados e que possamos receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje iremos refletir sobre um tema que se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala a respeito da passagem que encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Jesus, no momento da sua crucificação, proferiu as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quanta beleza e quanto amor conseguimos ver neste gesto, que não poderia ser diferente vindo de Jesus. Foi um gesto, como tantos outros, que verificamos em sua passagem aqui pela terra, que exemplifica o que ele nos disse durante todo o seu apostolado. Mesmo sendo maltratado, desprezado e violentado de todas as formas possíveis, ele agiu com amor e compreensão, nos mostrando que, se nos batem na face direita, devemos oferecer a outra. Como disse, o gesto de Jesus foi de ação, que é totalmente diferente de um gesto de reação, ao qual estamos mais acostumados a presenciar e a usar. Quando reagimos, que ainda é o nosso movimento mais comum, nos movemos de modo reativo ao que nos cerca, na maioria das vezes. E normalmente essa reação é ditada pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Não pensamos em nossas atitudes, simplesmente rebatemos na mesma moeda, mesmo que de modo disfarçado, a qualquer atitude a nós dirigida que julguemos inapropriada ou ofensiva. O interessante aqui é que somos nós os juízes, e são nossas as leis sobre as quais fazemos as análises para definir
o que é ou não ofensa. E, em geral, essas leis são baseadas, como já dito, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Outro ponto importante que devemos considerar é a nossa visão ainda muito materialista a respeito da vida. Concentramos as nossas referências em uma vida cujo período se encontra somente entre o nascimento e a morte. E com isto, a conquista e a posse material ganham uma importância muito, mas muito além da necessária. Esquecemos que a verdadeira essência é a espiritual. E com isto, nos dedicamos em grande parte a somente obter as recompensas promovidas pela matéria. Temos muita dificuldade ainda de nos vermos como espíritos imortais, de compreendermos que a vida é uma linha contínua que atravessa e atravessará várias encarnações e vários períodos de erraticidade. Só abrindo um parênteses, erraticidade é o nome que adotamos para indicar o tempo que o espírito, terminada uma experiência encarnatória, aguarda para reencarnar-se de novo. Significa período de tempo entre uma existência que terminou e outra que se estará iniciando. Não se refere a lugar, mas a tempo. O espírito, durante esse tempo, não está à toa. Ele está vivendo sua vida normal de espírito. Está estudando, preparando-se, aprendendo, convivendo com outros espíritos, enquanto a hora do novo mergulho na carne não chega. Dizemos, portanto, que todos os espíritos sujeitos a novas encarnações, reencarnações, portanto, aguardam-nas na chamada erraticidade. Erraticidade é, portanto, tempo de espera. Deus, em sua infinita sabedoria, rege o universo com infinito amor e infinita justiça. E tudo se encadeia conforme as leis por ele instituídas. Quando compreendermos o verdadeiro mecanismo que envolve a vida, a nossa jornada se tornará mais bela e suave. E para exemplificar este ponto, trago o relato que encontramos no livro Cartas de uma Morta, ditado pela mãe terrena do médium Francisco Cândido Xavier, Maria, Mãe de Deus. Este relato foi promovido por um guia espiritual que acompanhou a mãe do Chico em uma excursão ao planeta Saturno. Assim ele falou: simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem-se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem
os que se avizinham da transição que denominais morte na terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Como devemos melhorar a nossa concepção a respeito das finalidades da vida? Precisamos espiritualizar o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa forma de agir. Observar os exemplos de Jesus e adotá-los gradativamente em nosso dia a dia é um grande objetivo. E quando se fala em oferecer a outra face quando nos baterem na direita, e entender que não é devolver o mal com o mal, e sim se colocar numa postura de resolver harmonicamente o problema, estaremos dando um passo significativo dentro da nossa jornada. Gostaria de trazer neste momento o pensamento do nosso querido Emmanuel, que se encontra no item 63 do livro Vinha de Luz, e que tem como título Atritos Físicos, e que trata justamente do tema da noite de hoje. Emmanuel fala conosco assim a respeito da nossa frase tema. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. É interessante aqui ver que Emmanuel nos convida a observar não somente o aspecto do sentimento, mas também que existe um sentido e uma razão coerente na exortação de Jesus. E assim Emmanuel nos explica. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. E de fato, se buscarmos as ocasiões em que a violência física se instala, vamos verificar que a lucidez e a sensatez deixaram de existir. E as pessoas ficam cegas para tudo que está além do objetivo da ira. Por isto, a importância de não só evocarmos a caridade apregoada por Jesus, mas também nos utilizarmos da razão que irá sustentar o nosso equilíbrio diante de situações adversas. E Emmanuel nos traz nos próximos parágrafos da página justamente esta questão de que uma das partes tem que manter a razão e a tranquilidade para acalmar a situação. Eis o que ele nos fala. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. E com a sabedoria de um espírito superior, ele nos traz algumas comparações com o cotidiano do campo, onde encontramos muita sabedoria. Assim, ele nos traz o seguinte: o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor,
amigo da brandura e da serenidade. Desta forma, podemos fazer com o homem a mesma associação e perceber que, quando alguém abraça a fúria, a revolta ou a vingança desenfreada, não será um outro ato de fúria, de revolta ou contra-vingança que irá resolver a situação ou trazer a paz para o momento. E Emmanuel, em suas palavras, nos traz o devido proceder para esta situação, escrevendo desta forma: o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. E ao ter a atitude de não reagir fisicamente, devemos lembrar que o pensamento também é força atuante e, portanto, devemos também vigiá-lo, não nos deixando cair no mesmo nível de inferioridade, tanto fisicamente como mentalmente. E continuando em seu comentário, Emmanuel nos esclarece a respeito do sentido da frase que é o nosso tema, fazendo o seguinte apontamento: a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. E para exemplificar como realmente essa atitude surte efeito naqueles que assim fazem e em todos à sua volta, vou narrar uma rápida história. Um dia, o filho de uma senhora foi morto por engano e ele era filho único. Foi um abalo muito grande para toda a família. O jovem responsável pela morte foi preso em flagrante. Depois de 7 dias, a mãe do rapaz, que desencarnou, foi visitar aquele que tinha matado seu filho. Quando ela chegou ao presídio, o agente prisional a levou até a cela. Mas quando ela estava a poucos passos de ver o jovem que ceifara a vida do próprio filho, resolveu não ir e começou a chorar muito. Com 15 dias depois, voltou ao presídio e trouxe uns quitutes. O agente quase não deixava ela entrar, pois da outra vez ela passou mal, mas ela insistiu e ele deixou entrar. Ao entrar na cela, aquele jovem que estava preso perguntou: "Quem é a senhora?" Ela ficou calada e entregou os quitutes a ele. E ficou algum tempo ali parada, olhando para ele e logo após, chorando, saiu. Na semana seguinte, ela voltou ao presídio e levou novamente os quitutes para ele. Entrou novamente na cela e sentou-se. Ele fez a mesma pergunta: "Quem é a senhora?" Ela olhou bem nos olhos dele e disse: "Eu sou a mãe do rapaz que você matou. Ele era meu único filho." O jovem baixou a cabeça e ela, chorando, saiu. Um mês depois,
ela foi novamente ao presídio. E quando ela entrou na cela, o jovem que tinha matado seu filho disse à senhora: "De novo? O que a senhora quer comigo, hein? Seu filho não vai mais voltar. E eu também não posso mais voltar atrás. O que eu fiz não tem mais volta." A mulher, com lágrimas nos olhos, disse o seguinte ao jovem rapaz: "Eu sei disto, mas eu te perdoo. E quero que a partir de hoje você seja meu filho. Quero te amar como se fosse o meu próprio filho." O rapaz, chorando, disse: "Mas isso não vai mudar nada." E ela disse: "Vai sim, vai mudar você." O rapaz se ajoelhou aos pés da mulher e disse: "Eu te prometo que quando eu sair deste presídio, nunca mais vou fazer mal a mais ninguém. Vou fazer de tudo para ser um homem bom e feliz. E muito obrigado pelo seu perdão." Sim, não é fácil tomar certas atitudes, principalmente quando vão no sentido contrário do que vemos comumente. A trajetória é trabalhosa, exige muito de nós, mas exige muito esforço. Mas tenhamos a certeza de que o resultado deste esforço positivo será recompensador. E voltando à página ditada por Emmanuel, ele nos alerta o quanto o gesto é mais expressivo nesses momentos do que a palavra, dizendo assim: em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Portanto, ao oferecermos a outra face, estaremos agindo de encontro com os preceitos do amor e da caridade, que são as consequências das leis de Deus. E, ao mesmo tempo, não daremos continuidade a uma provável sequência de eventos desastrosos, pois, ao invés de reagir com falta de amor, que poderia ser seguida de outra atitude não amorosa, e assim por diante, estaremos oferecendo, ou melhor dizendo, estaremos demonstrando uma nova opção, uma outra saída, mais harmoniosa para o impasse, mesmo que, em um primeiro momento, não seja aceita e entendida por uma das partes, mas que, com certeza, deixará plantada naquele cantinho, escondidinho, a semente do amor. No mês passado, tivemos uma reflexão sobre São Benedito. E uma das passagens da vida dele, que é interessante destacar, é a forma como ele agia diante das ofensas a ele dirigida em função da sua condição racial. Ele respondia da seguinte forma, com belos e largos sorrisos. Vemos aqui um excelente exemplo de oferecer a outra face quando lhe batem na direita.
e também percebemos no relato de sua trajetória, quando encarnado aqui na Terra, de que estes sorrisos não eram apenas estampados na face, mas eram sorrisos que vinham do coração, demonstrando assim o amor e a caridade em sua verdadeira essência. Como devemos trabalhar em nós a ação positiva diante das atitudes não amorosas com que defrontamos. Ainda nos deixamos levar, em muitas ocasiões, pela atitude impulsiva e irracional nos momentos críticos. Não estou aqui a dizer que não temos momentos de acertos. Sim, temos nossos momentos de acerto. Porém, devemos nos avaliar com carinho e entendermos que as atitudes corretas deverão acontecer a cada instante de nossas vidas. E uma medida muito interessante para verificarmos o nosso progresso está contida em uma frase de uma amiga de minha mãe, que diz o seguinte: perceberemos que estamos progredindo à medida que os espaços entre os erros forem aumentando. Bonito, né? Quando realmente assumirmos as propostas apresentadas pelo Cristo e ratificadas pela doutrina dos Espíritos, a visão que temos do mundo irá mudar completamente. E a visão que temos de nós alcançará uma outra dimensão, nos dando a chance de entender melhor tudo que acontece conosco e ao nosso redor. Conceitos que carregamos por séculos perderão sentido, dando espaço para o amor universal. Este amor que nos faz estar mais próximo do nosso próximo, seja ele quem for, e assim estarmos mais perto daquele que nos criou, Deus, nosso Pai. E aonde mais poderíamos exercitar as virtudes que vamos adquirindo pouco a pouco e observar aqueles pontos dentro de nós que ainda necessitam de uma atenção especial no intuito de aliarmos com as leis divinas? Com certeza, a família é a nossa primeira e mais importante escola da vida. É na família que defrontamos com as situações que exigem de nós o esforço e a perseverança no intuito de domarmos as nossas más inclinações. É na família que geralmente deixamos expor o nosso verdadeiro íntimo, revelando todos os sentimentos que devemos trabalhar para que possamos progredir e avançar na escala que nos levará até a condição de espíritos puros. E como aparece oportunidade de oferecermos a outra face quando nos batem na direita dentro da família. Para tentar entender mais amplamente a significação da frase oferecer a outra face quando lhe baterem na direita, não devemos somente perguntar quem nos bateu, mas também questionar o que nos bateu. Considerando que oferecer a outra face é procurar tomar uma atitude harmoniosa, que é diferente da atitude de quem bate ou do que bate, diante de uma situação problema,
É interessante pensar que a simples mudança de atitude, aonde nós deixamos de reagir negativamente e passamos a agir positivamente, seja o oferecer a outra face. Imagine o seguinte cenário: dois irmãos, um de 16, outro de 14 anos, moram em um típico apartamento de classe média. A relação entre eles não é muito amistosa, tendo que os pais sempre que estarem interferindo para acalmar a situação entre eles. Em uma destas tardes, os dois começaram a discutir. A discussão era para ver quem ficaria com a escrivaninha para estudar, pois o quarto só possuía uma. E neste caso, quando os dois tinham que estudar na mesma hora, o outro deveria fazê-lo na sala. E a discussão começou a esquentar, pois ninguém queria ceder a posição, ou podemos dizer, ninguém queria oferecer a outra face. Cada um se achava certo no seu ponto de vista, e a defendiam com unhas e dentes, e sempre evitando a atitude rude do outro. O tempo passava, e nada se resolvia, ambos cristalizados em suas ideias e posições. Simplesmente ninguém saía do lugar. Após decorrido longo tempo, os pais vieram e interviram. Eles estavam dando um tempo esperando ver se os irmãos conseguiam se resolver sozinhos. E deram uma solução para o dilema. Mas o importante aqui não foi a solução para o problema, mas sim o que se verificou depois, quando se conversou com cada um individualmente. Ambos levantaram a seguinte questão: a situação seria resolvida sem problemas caso o outro tivesse sido mais amável. O interessante aqui é que cada um esperava que o outro agisse, mas no final das contas, ambos só reagiram e não deram a outra face para que a situação fosse resolvida. Como é importante que nós tomemos as rédeas das nossas ações, que não esperemos os outros agirem, que tenhamos força e sabedoria para darmos o primeiro passo em direção à harmonia. Mas para isto precisamos entender que se manter calmo e consciente da situação e não reagir a uma atitude rude não é um ato de covardia. Muito pelo contrário, é uma atitude de coragem, pois muitas das vezes irá contra o que ainda guardamos em nosso íntimo. Quando olhamos para o outro e para as situações com o olhar espiritualizado e com a consciência de que somos espíritos imortais, as nossas atitudes começarão a ter outras referências que não as materiais. Como já dito, velhos conceitos cairão por terra. Ações antes consideradas como sinais de fraqueza serão alçadas à condição de essenciais para a nossa caminhada. Deixaremos de nos perturbar por condições que são passageiras e teremos uma visão nobilíssima acerca da vida, que nos colocará em uma estrada que exigirá trabalho, mas sentiremos o fardo muito mais leve e suave. E esta postura nos levará a ações positivas, que gerarão uma atmosfera mais leve em torno de todos aqueles que assim agirem, mesmo defrontando situações complexas
e com ausência de amor. E para finalizar, gostaria de relatar um caso que aconteceu com o médium Francisco Cândido Xavier e que podemos usar como um alerta para que nós estejamos sempre vigilantes com as nossas atitudes e escolhas, para não atrairmos os tapas nas nossas faces direitas. Chico havia acordado tarde e se apressou. Estava atrasado para ir para o trabalho. Andava muito rápido e, ao passar em frente à casa de Dona Alice, ela o chama e lhe diz: Chico, estou lhe esperando desde as 6 horas. Preciso de uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o Chico tomando os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Volta, Chico. Atende a irmã. Estou atrasado. 5 minutos a mais não vão fazer diferença. Chico volta e atende. Dona Alice disse: Sabia que você voltava, Chico. Conheço o seu coração. Ele pede a explicação de como tomar determinado remédio homeopático que havia sido receitado por Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier. Atendida, se alegra toda. Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recuperar os minutos perdidos. Quando havia andado alguns 100 metros, Emmanuel, todo amoroso, lhe diz: Pare, Chico. Olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice, encaminhando para você. Chico para e olha uma massa branca e toda luminosa saindo da boca de Dona Alice e se encaminhando para ele e entrar-lhe no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã a nossos irmãos. Imagine se, ao invés de ela dizer: Vá com Deus, ela dissesse: Vá com o diabo. De seus lábios estariam saindo coisas bem diferentes: cinzas, ciscos ou até coisa pior. Chico, andando agora mais satisfeito, todo feliz, agradece pela lição recebida. Que levemos essa lição em nossa mente e em nosso coração, para que lembremos que em muitos casos somos nós mesmos, com as nossas atitudes e escolhas, como falamos anteriormente, que chamamos os tapas e socos em nossa face direita. E ao invés de acharmos que somos vítimas e reclamarmos o direito do revide e iniciar um círculo vicioso de atitudes desastrosas de ambas as partes, ofereçamos uma resposta que contenha amor, caridade e empatia. Isto é, ofereçamos a outra face e deixemos o amor de Deus fluir através de nós. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, encarnados e desencarnados, e que possamos trabalhar em nós as reflexões sobre as quais nos debruçamos hoje. Que possamos deixar a paz e as boas vibrações nos envolver
e que a levemos conosco a todos os lugares em que estivermos, e que também possamos ajudar, com os nossos pensamentos, a envolver o nosso planeta com uma atmosfera de amor e de caridade. Deus sempre está conosco e que lembremos sempre disto. Uma boa noite a todos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui, bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Nos ajude a ter a sabedoria de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento da reflexão da noite de hoje e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E, acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concedeu, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas, fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações, voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões, de Ti emanam místicas virtudes. Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas, de Ti emanam místicas virtudes. Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, esfinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz
na